quarto parâmetro aqui é a dureza. Ela está associada à soma das concentrações de cálcio e magnésio, né, expressa pela resistência à reação de saponificação. Então, como é que eu sei se eu tenho uma água chamada água dura? É quando eu estou lá, por exemplo, lavando a louça ou lavando uma roupa, por exemplo, e aí eu não consigo formar sabão, né? Não consigo formar espuma, por exemplo, com aquela água. Porque significa que eu tenho ali concentrações de cálcio e magnésio mais elevadas, e isso resulta nessa dificuldade de formar sabão. Também vai estar associada com os solos dissolvidos, podem ser originária de dissolução de rochas calcárias ou ainda de despejos industriais e fertilizantes. E a importância que se dá a esse parâmetro é que uma água dura, né, uma água com cálcio e magnésio com valores excessivos, pode resultar em incrustações em caldeiras, em aquecedores que tenham ali temperaturas mais elevadas. E isso também, né, traz um prejuízo doméstico, também traz um prejuízo para os pontos de utilização da água, porque reduz a formação de espuma, vai fazer a pessoa usar mais detergente, por exemplo, ou utilizar mais água e não ter, né, um resultado esperado eficiente que a gente teria se a água não tivesse esses íons de cálcio e magnésio em concentrações elevadas. Outro parâmetro químico, né, que está sempre associado um com o outro, são os de ferro e manganês. Eles se apresentam na água de forma insolúvel, né, nos íons ferro 3+, e manganês 4+. São originados de dissolução de rochas e solos. E aí, numa água, por exemplo, em que eu não tenho oxigênio dissolvido, que geralmente são águas subterrâneas ou água de fundo de lagos, esses íons se apresentam da forma reduzida. E aí, quando eu exponho essa mesma água com esses íons, por exemplo, numa torneira, né, quando eu abro a torneira que exponho água a oxigênio atmosférico, esses íons eles se precipitam. E aí, nessa precipitação, pode ocorrer, por exemplo, da mancha, né, de utensílios domésticos, de cozinha ou de tecidos. Isso também traz um inconveniente em relação à qualidade da água. E aí também podem ser originados de despejos industriais, origem antropogênica ou de dissolução das rochas do solo. Outro parâmetro importante em relação ao ferro e manganês é que eles podem complexar com matéria orgânica. O que isso significa? Que se eu tenho água com ferro e manganês e nessa mesma água também tiver matéria orgânica, eu posso ter como consequência a formação de subprodutos, os trialometanos, se eu efetuar a desinfecção com compostos de cloro. Então, quando eu tenho a mistura de cloro, matéria orgânica e ferro e manganês, eu posso gerar esses subprodutos cancerígenos e não é o que a gente espera, né, para a gente conseguir distribuir água de boa qualidade para as pessoas, para consumo humano. Em concentrações mais usuais, não tem significado sanitário, e aí a cor ela pode ser apresentada desde baixas concentrações, quando tem ferro e manganês, e o odor e sabor são concentrações mais elevadas. Geralmente, as águas que têm ferro são águas com cor mais elevada e turbidez mais reduzida, né? É uma água com substâncias dissolvidas ali mais evidente do que substâncias em suspensão, quando tem cor. E aí são uma curiosidade que o precipitado insolúvel, no caso, né, de ferro, geralmente é vermelho, de manganês é preto. Quando a gente expõe esses íons, né, a oxigênio, para eu conseguir descobrir se realmente aquela água tem ferro e manganês, eu vou ver uma coloração mais avermelhada nos utensílios, né, em tecido, por exemplo, no caso do ferro, e no caso do manganês, uma cor mais escura, mais próxima ao preto.